Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. E as pessoas perguntam se a igreja hoje ela está no caminho certo, ela está fazendo o que é devidamente correto por Deus, pela palavra, pela Bíblia. E a resposta que eu dou é que mínimas são essas possibilidades de estar acontecendo. Porque poucas igrejas, hoje, elas fazem corretamente o que Cristo nos ensinou, o que Cristo nos manda, através de seus mandamentos, né? E isso tem sido, né, uma das principais causas de não termos tantas pessoas convertidas ao Evangelho, do Evangelho não chegar puramente, né, para muitas para muitas pessoas, devido o funcionamento e o ensinamento que essas igrejas passam. Primeiro, igrejas que ensinam tantas e tantas doutrinas, mas não ensinam o Evangelho. Ensina o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o novo convertido, antes mesmo que ele se decida por Cristo ou não, já é apresentada uma regra, né, do que pode e do que não pode fazer. Outra coisa são igrejas que, para a pessoa pertencer a ela, fazer parte ali do grupo de membros, ela tem que fazer uma viagem, ela tem que fazer um retiro, né, que eles chamam de retiro espiritual, de iniciação, né, para que essa pessoa seja aceita ali como membro daquela igreja. Totalmente errado. O ladrão da cruz foi no ato. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então essa dificuldade que é colocada em muitas dessas igrejas tem prejudicado grandemente, mas grandemente, muitas pessoas em tomar as suas decisões em relação a Cristo, em relação à salvação de sua alma. E os outros ensinos, como o ensino da prosperidade, as doutrinas dos milagres e das bênçãos, também é fundamental para que pessoas não cheguem ao conhecimento da palavra de Deus. Mas as igrejas que pregam que Jesus Cristo é a salvação, que pregam o arrependimento, que prega a volta de Jesus e que prega a pessoa largar o pecado e ter uma nova vida com Cristo, essas igrejas são as mínimas. Essa é a minha preocupação. É isso que eu prego, porque é isso que a Bíblia diz. Quando o Evangelho é pregado assim, devidamente correto, o que acontece? Muitas pessoas elas não vão se firmar. Por quê? Porque o evangelho que as pessoas querem hoje é o evangelho adaptado ao mundo. Mas o mundo não pode ser adaptado ao evangelho, pode ser adaptado às igrejas. As igrejas, ela não representam o evangelho. O evangelho deveria sim estar regendo todas as igrejas, só que a maioria delas, elas vão por caminho diferente. O que ela entende que tem que ser feito para que pessoas congreguem nessas igrejas. E aí está o grande erro. E muitas igrejas já vão ensinando que a pessoa deve dar o dízimo, como se o dízimo fizesse parte da salvação. O dízimo não faz parte da salvação. O dízimo que faz parte absoluta da salvação é o perdão de Cristo através do sangue, do seu sangue, o sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso que salva o homem, porque o dízimo nunca salva ninguém. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por intermédio da fé. E isso não vem de nós. Não é fé no dízimo, é fé na palavra, é fé em Cristo, é fé na obra que Jesus concluiu ali na cruz do Calvário. E o dízimo, isso aí é depois, não tem que se falar de dízimo com o novo convertido. O dízimo, a pessoa que é realmente salva,
e que o Espírito Santo fez uma obra verdadeira, né, no seu coração, ela vai saber automaticamente a importância da oferta e também de dízimo, que eu não sou muito favorável ao dízimo, também não sou contra, entendeu? Eu entendo que o dízimo era coisa do Antigo Testamento, mas a oferta que os apóstolos, né, que principalmente Paulo fala no Novo Testamento, essa oferta seria muito maior, né, muito maior em relação a dinheiro, né, vamos dizer assim, em relação a valor financeiro, né, do que o dízimo em si, porque o dízimo em si seria só 10%, mas a oferta não, a oferta você tem que dividir os seus bens com os seus irmãos, aí a coisa já complica mais, né? Para quem é avarento, né, a coisa já complica mais, mas essas coisas quem tem que fazer isso, quem tem que reger essas coisas da pessoa é o Espírito Santo. O Espírito Santo é ele que vai trazer ao coração da pessoa como ela deve fazer isso, se ela tiver uma conversão adequada. E se a igreja estiver ensinando realmente o verdadeiro evangelho, porque a preocupação da igreja hoje está em arrecadar para poder ter templos bonitos, templos todos justamente bonitinhos, todos direitinhos, e quitar as contas da igreja, principalmente a conta daqueles que recebem salário da igreja, que eu também não sou contra, mas também eu acho que tem um exagero muito grande em relação a isso. Então a preocupação da igreja hoje está em reger financeiramente, né, o dinheiro que entra na igreja, e não está muito preocupada em reger espiritualmente a vida daqueles que vêm chegando para o Evangelho e ajudar aqueles que já estão no Evangelho a permanecer na fé, ou seja, perseverar na fé. E essa inversão de valores é o que está trazendo grande dificuldade hoje, né, para que uma pessoa realmente entenda o que é o Evangelho. Então eu digo por mim próprio que sempre que uma pessoa vem, que eu trabalho, né, eu tenho uma lanchonete, né, e tendo tempo as pessoas vêm conversar comigo, e a dificuldade delas está de todas as pessoas que têm uma dificuldade, por isso não está no Evangelho, é porque ela não entende as doutrinas, os ensinamentos, as coisas que acontecem hoje no mundo, vamos dizer, no mundo gospel, que não digo o mundo evangélico. O mundo evangélico é aquele que realmente segue o evangelho. Então tem que explicar tudo direitinho para a pessoa, como se fosse desenhar, explicar o que é a igreja e o que é o evangelho. Aí sim ela vai entender o que realmente é o evangelho de Cristo, que é a salvação para os seus pecados. E aí sim ela tem ali a possibilidade de tomar a sua decisão, sim ou não, isso depende dela. A minha parte é feita, é Jesus Cristo que liberta o homem do pecado, da morte e do juízo. Esse é o evangelho que deve ser pregado, e é esse somente o evangelho que deve ser ensinado e que deve ser levado a todas as nações e a todas as pessoas. E essa inversão de valores, de preocupação, de manutenção de igreja, ao invés de manutenção espiritual daqueles que estão na igreja, daqueles que vêm chegando, é que tem trazido essa grande dificuldade. E pessoas que regem essas igrejas, pessoas que têm um domínio em cima desses ensinamentos que estão fora do evangelho, vão responder por isso. Porque pessoas estão se perdendo. E a Bíblia diz que aquele que for responsável pelo sangue daquele pecador, da vida daquele que se perde, ele vai responder por isso. De uma forma ou de outra eu não posso dizer aqui claramente, na verdade eu sei como dizer claramente, mas eu não posso devido ao tempo, e é uma coisa muito mais complicada, eu não tenho estudo completo disso, mas que vai responder, vai. Se uma pessoa se perde por causa de outra, dificilmente essa responsável será salva. É esse que é o Evangelho, é essa que é a palavra de Deus, e é isso que Cristo nos ensina. Portanto, se você tem dificuldade de estar no Evangelho,
aprenda realmente o que é o Evangelho. Se você tem dificuldade de entender o que é a igreja, entenda o que é o Evangelho e entenda o que é a igreja. O Evangelho não tem falha. As igrejas, na sua maioria, pelo menos aqui no Brasil, todas elas, a maioria, tem falhas e falhas graves. Então o Evangelho puro e verdadeiro é aquele que está na Bíblia. E pessoas que possam te orientar a respeito desse Evangelho puro e verdadeiro, tem muitas por aí, mas existe multiplicadamente mais pessoas que vão te falar de bênçãos, de milagres, de prosperidade, de vida feliz, de alegria, de uma paz alucinadora, coisa desse tipo que o Evangelho causa, que não é verdade. O Evangelho é para a sua salvação espiritual. E é esse Evangelho que pode mudar a sua vida. Não é mudar a sua vida de pobre para rico, não é mudar a sua vida de infeliz para feliz, não é para mudar a sua vida do carro velho para o carro novo, do emprego ruim para o emprego bom, não é esse, é mudar a tua vida de pecador condenado para pecador arrependido e que vai te colocar no caminho da salvação. E lembre-se que servir a Deus não é difícil, o que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.